São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente nós os pedimos, e vós, Príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Amém. Olá, irmã Marilac, irmã Aurora, Tebite, paz e bem, irmão Fernando, paz e bem, irmã Belarmina, Deus te abençoe, irmã Luciana, Deus te abençoe, te guarde e te ilumine, irmã Aurora Queiroz, já falei, a irmã Aurora, né? Irmã Eliane, Deus te ilumine cada dia mais. Pois bem, estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria, o cuidado e a proteção de São José repousam hoje e sempre no seu coração. Deus abençoe, guarde e ilumine, paz e bem. Vamos iniciar um breve momento oracional, pedindo e clamando que o Espírito Santo de Deus venha repousar no nosso coração, e que através desse relato de experiência vocês possam, todos nós possamos alimentar a nossa fé na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Adquirirmos também a graça e o dom do serviço a Deus e aos nossos irmãos cada dia mais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Convido você a repousar a mão no seu coração e a invocar a doce e poderosa presença do seu anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Ainda com a mão no nosso coração, vamos pedir que o amor de Deus Pai venha ser reinflamado no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ainda com as mãos repousando no nosso coração, vamos pedir que o amor de Deus Filho venha a ser reinflamado nos nossos corações e em toda a nossa alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E ainda com a mão no nosso coração, uma vez mais vamos pedir que o amor e a presença do Espírito Santo venha a ser repousado, venha a ser reinflamado em nosso coração, em nossa alma, em todo o nosso ser, e que nossa carne, até mesmo nossa carne, venha a ser pacificada e visitada pela ação do Espírito Santo de Deus, através dessa Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, et benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostri. Amém. Que Deus nos abençoe, guarde e ilumine. Amém. Antes de fazermos esse momento, antes de eu iniciar esse relato espiritual, eu quero dizer desde já que o Espírito Santo de Deus me deu um versículo hoje, o versículo de Marcos capítulo 10, versículo 44, que nos ensina a sermos servos uns dos outros, escravos,
a Sagrada Escritura utiliza esse termo, que nós possamos servir uns aos outros, porque o reino de nosso Senhor Jesus Cristo é isso. É um reino de serviço, é um reino de amor, é um reino de doação, onde nós possamos cada dia mais servir uns aos outros, que nós tenhamos a parresia, a graça de dizer a nosso Senhor Jesus Cristo: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer, assim como a Virgem Maria disse, e assim como São José também se disponibilizou, que nós também tenhamos essa ousadia, essa parresia de dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim o teu querer. E que através desse serviço, desse apostolado, nós levemos nosso amigo íntimo, Jesus, para os corações de toda a humanidade. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos confiantes de podermos ser esses instrumentos usados por Ti. Assim seja. Amém. Então agora eu vou iniciar esse momento de relato, esse momento também de formação, porque à medida em que eu vou expondo o relato, não deixa de ser uma formação, tudo para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Santa Catarina de Siena, ela ensina que tudo deve ser para a glória de Deus Pai. Todo o fim último, todo o início, tudo aquilo que nos impulsiona. Então que seja feita essa vontade, a vontade de Deus Pai. Então vamos lá, gente. Um santo dia, irmã Vânia, irmã Érica Benemon, paz e bem, irmã Célia Sinegália, paz e bem. Vamos lá. Então, no ano de 2012, eu conheci aqui em Fortaleza um local maravilhoso, que eu já tinha muito ouvido falar, mas não tinha ido visitar ainda. Em 2012, eu fui visitar o Centro Catequético São Paulo, um local conhecido como local da Irmã Betinha, ou Betinha simplesmente, que é uma irmã, que ela tem uma aprovação do bispo local, que essa irmã ela tem experiências de místicas com Nossa Senhora, onde ela dá orações às pessoas. As pessoas vão lá, é feita uma fila, as pessoas se sentam ao lado dela, e ela ali naquele momento, usada pelo Espírito Santo, ela é aquele instrumento da graça de Deus, onde ela irradia aquela oração, aquele ensino. Muitas vezes é um ensino, muitas vezes é um direcionamento espiritual na vida daquela pessoa, Então, ela tem dons de misticidade, dons de Deus, do Espírito Santo que Deus concedeu a ela, São graças que Deus concedeu a ela. Então eu já tinha ouvido falar e atraído por esse amor por Nossa Senhora, essa intimidade também com a própria ação do Espírito Santo, Eu, guiado pelo Espírito Santo, eu fui lá uma vez, convidado por uma amiga minha. Ela me disse: irmão Felipe, vamos lá, E eu peguei e fui junto com ela. Ela me levou de carro, e nós fomos lá visitar. Quando nós chegamos lá, eu me lembro que era ali próximo do meu aniversário, aproximadamente ali no dia 13 de agosto, se eu não me engano. Dia 13 de agosto de 2012. Então, lá tinha uma senhora que ela estava colocando água benta nas mãos das pessoas, para as pessoas poderem se benzerem, para as pessoas poderem fazer uma oração mais tranquila. Então, no momento em que ela foi colocar água benta nas minhas mãos, ela disse assim: Jesus lhe ama muito e Jesus está lhe chamando para você vir visitar o nosso grupo. É um grupo Galera de Jesus. Eu disse: amém, glória a Deus.
tem pessoas que frequentam lá, né? A irmã Betinha frequentam essa capela há muito tempo. E por alguma razão, Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu a mim, que estava ali visitando pela primeira vez, e fui logo chamado para esse grupo de oração. Deus sabe de tudo, né? Então, eu me lembro que eu disse amém, glória a Deus, né? Eu já tinha tido experiência com meu anjo da guarda, já tinha a graça de vê-lo, né? Como eu vejo uma pessoa, como eu vejo vocês, né? Eu tenho uma graça realmente de ver o meu anjo da guarda. E já tinha tido essa experiência com ele e de ter experiência com outros anjos. Então nisso, depois desse momento que eu tive, eu fui levado também para casa por essa minha amiga, né? Ela foi me deixar de carro lá na minha casa, tudo mais. Quando chegou 2 dias depois, apenas eu tinha sido convidado. E eu fiquei naquela inquietação, né? Aquela santa inquietação. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar lá? É para mim estar 7 horas lá, eu não sei nem aonde é. Eu fui de carro só uma vez e tal, aquela coisa toda. Eu fiz uma oração e meu anjo da guarda apareceu. E qual foi a minha surpresa quando ele disse assim, vamos àquele santo lugar. Eu me lembro que ele chamou, né, aquele local de santo lugar. Ele sempre chama com grande respeito, né, aquela capela daquele local sagrado. E meu anjo da guarda saiu na frente e eu saí atrás, mas logo em seguida ele ficou do meu lado. E eu me lembro que nós pegamos uma reta, que nós estávamos caminhando nessa reta algo em torno de 20 minutos caminhando, quando ele disse assim, olha, você vai encontrar uma pessoa toda vestida de branco, é uma senhora, não é esse local, mas você vai conversar com ela. Então passou-se ali uns 2 minutos depois, apareceu realmente uma senhora vestida de branca. Eu cheguei até ela, ela disse assim para mim, seja muito bem-vindo. Eu disse assim, olha, eu queria saber aonde é a Capela da Betinha. Aí essa senhora disse para mim, meu filho, a Capela da Betinha não é aqui, é mais adiante, pode prosseguir, você vai pegar a rua tal, 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 é lá que é a Capela da Betinha. Amém, tranquilo. Então do jeito que meu anjo da guarda tinha me orientado, né, que eu iria encontrar uma senhora toda vestida de branco, assim, assim, e que ela iria me orientar aonde chegar lá na Capela da Betinha. Depois disso eu fui e continuei prosseguindo. Aí eu me lembro que ele disse-me assim, você vai encontrar um carroceiro. Esse carroceiro pergunte a ele. Ele sabe exatamente o número e o local. Quando eu ia já chegando já próximo da capela, mas eu não sabia onde era, eu perguntei para esse carroceiro. Ele me disse, olha, a Capela da Betinha fica ali, assim, assim, o número, inclusive o número é tal. Então, do jeito que meu anjo da guarda tinha descrevido. Amém, glória a Deus. Graças a Deus deu tudo certo. E eu chegando lá, guiado pelos anjos, orientado sim por essas pessoas, mas por orientação do meu anjo da guarda, né, como diz em Êxodo, né, no capítulo ali, 23, né, no versículo 20, né, que enviarei o meu anjo à tua frente, ele para te guiar, né? Então, nesse mistério de amor, eu fui bater lá. E quando eu entrei, fui muito bem acolhido. Olá, que bom que você deu seu sim, seja muito bem-vindo. Foi os anjos que te trouxeram aqui, garoto. Eu me lembro que a responsável pelo grupo me disse isso. Eu fui, entrei lá e participei daquele momento maravilhoso, né, de oração. Muito simples, no estilo de São José. Tudo maravilhoso, tudo muito, muito belo. Todo aquele momento que nós vivenciamos. Passado um tempo, né? Isso se deu exatamente no dia do meu aniversário, 15 de agosto, né? Quando eu fui visitar lá a Betinha, que eu entrei no grupo Galera de Jesus.
Passado um tempo, ali eu frequentando já quase, digamos assim, umas 3 ou 4 vezes na semana esse local, o Centro Catequético São Paulo, conhecido como Irmã Betinha, que fica aqui em Fortaleza. Eu já frequentando as missas lá diariamente, umas 3, 4 vezes na semana, porque ficava um pouco distante de onde eu morava, tinha em torno ali de uns 40 minutos caminhando até lá. E também participando desse grupo, Galera de Jesus, e das adorações, dos momentos de oração, que eu digo nesse sentido de ir até essa fila, onde nós recebíamos ali uma instrução espiritual dessa irmã, né, a Betinha. Então, frequentando aquele local durante um período, eu fiquei sabendo que existia um terço às 19 horas, né? Que esse terço era um terço realmente que as pessoas rezavam e tudo, né? A irmã Betinha rezava junto com outras pessoas. E aqui e acolá eu senti um forte desejo de ir frequentar esse terço. Mas justamente nesse dia eu tinha um grupo de oração que eu fazia parte. Então, ou eu ia para o grupo ou eu iria para o terço. E como eu estava priorizando o grupo, eu frequentava sempre o grupo. O terço, infelizmente, acabava não dando para mim participar, né? Mas chegando ali no final de ano, devido ser um tempo natalino, um tempo onde as pessoas já próximo ali do ano novo, as pessoas às vezes viajam, se programam, né? Os grupos de oração geralmente entram em recesso. E foi o que aconteceu. Um detalhe básico, gente. Sempre que eu ia na Betinha, eu via muitos anjos. Muitos anjos, muitos anjos. É quase como se a minha misticidade, a misticidade que Deus me concedeu, porque tudo é dele, tudo é de Deus. A misticidade que Deus me concedeu, ela aflorasse intensamente, né? É um local em Fortaleza, no bairro Montese. O pessoal que mora aqui sabe onde é. É aqui no bairro Montese, Parangaba, né? Aqui mesmo, bem próximo, né? Aqui nesse local, né? É em Fortaleza, né? Montese, bairro Montese ali, Parangaba. Aqui acolá eu encontrava até um pessoal do Instituto Hesed, né? Aquelas irmãs do Instituto Hesed andando na Irmã Betinha. Eu particularmente, né, sempre me senti muito à vontade, sempre me senti assim, muito com a misticidade mais aflorada nesses 3 locais, né? No Instituto Hesed, no Shalom da Paz e na Irmã Betinha. Esses 3 locais para mim aqui são até hoje, né? O céu na terra. Realmente é como se o céu e a terra tocassem, né? Fossem um só. Então, nesses locais, quando eu chegava lá, eu era tomado por essa graça, né? De observar e ver os anjos transitando, né? E ver os anjos ali realmente caminhando nesses locais, de pés descalços, eles caminhando nesse local, né? Por que isso? Porque os anjos, eles não tocam os pés dele no solo mundano. Eles não tocam, porque não é um local sagrado. Mas dentro de uma capela, dentro desses locais de oração, dentro desses locais consagrados a Deus, os anjos eles tocam com os pés deles. Porque ali é um solo, é o mesmo solo celestial. É o mesmo solo, né, que acontece a Santa Missa, né, o Santíssimo exposto
onde tem o Santíssimo exposto em adoração, quase assim, várias vezes durante o dia, esse local atrai os anjos, né? Os anjos estão ali zelando o nosso amado Jesus Cristo. Então, como eu disse, né, eu ia caminhando até lá, levava em torno de 40 minutos caminhando, ida, né, e mais 40 minutos volta. Mas especificamente, nesse dia 20 de dezembro de 2012, né, 20 de dezembro de 2012, eu me senti atraído a ir visitar uma vez mais esse santo local. Claro, eu fui junto com o meu anjo da guarda, nós entramos lá eu me senti à vontade. Geralmente eu ia de manhã e ficava lá o dia inteiro, geralmente a minha rotina era essa lá. Então é um local onde eu me sentia muito em paz. Às vezes almoçava até próximo, na casa de uma amiga minha, de uma senhora que era de muita oração. Então, eu chegando lá, né, logo pelo período da manhã, ali por volta do meio-dia a 2 horas é quando a irmã Betinha ela se disponibilizava a fazer esse momento de oração. E eu fui lá e recebi a oração, né? Recebi aquela informação do mundo espiritual, aquele direcionamento. Depois disso, participei do momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Depois disso, tivemos a graça de participarmos da Santa Missa. E na Santa Missa, durante a missa inteira, algo aconteceu em mim que eu me senti diferente. Não sei explicar, não sei definir em palavras. O ambiente sempre ali para mim era sempre especial estar ali, né? Mas algo foi assim interiormente transformado no meu coração naquele momento, naquela Santa Missa. Tanto que ficou registrado isso. Eu me lembro que eu recebi a Eucaristia e após ter comungado eu disse: algo em mim mudou, algo em mim está diferente, algo em mim foi transformado. Eu me lembro que eu senti isso, que eu senti algo novo de Deus em mim. Após eu ter sentido esse algo novo, lá existe um santo ofício também, né? Que raramente eu participava justamente por causa do meu grupo de oração, que era justamente nas quartas-feiras. Então, eu fui fazer o Santo Ofício, participar, fui rezar o Santo Ofício. Quando nós estávamos rezando o ofício, eu me lembro que eu participei do ofício, rezei o ofício bastante concentrado. E quando eu terminei de rezar o ofício, uma senhorinha que já até faleceu, era bem velhinha ela, Dona Maria José, ela chegou até mim e disse assim: tome meu filho, Nossa Senhora lhe deu de presente, tome ela. Aí ela me deu uma imagenzinha pequenininha de Nossa Senhora das Graças. De Nossa Senhora das Graças. Eu peguei aquela imagem, ela disse assim: muitos jovens frequentam aqui. Eu já observei eles, mas até hoje eu não vi um rezar tão concentrado como você. Aí ela me deu aquele, eu disse: amém, muito obrigado. Aí eu peguei com muito amor e carinho, eu disse para ela: olha, eu vou guardar no bolso, porque eu sou muito distraído, eu posso acabar perdendo. Eu fui e guardei no bolso. Me lembro que eu estava usando uma calça jeans. Eu fiquei com medo até de quando eu me sentasse de quebrar a imagem e tudo, mas eu fui encaixando ali direitinho, deu certo, graças a Deus. E ficou registrado ali, já era um sinal, já era um anúncio do que iria acontecer. Eu sabendo que era época
quase ali do Natal, 20 de dezembro de 2012, eu disse assim, né, para mim mesmo: saber de uma coisa? Por que não ficar? Hoje eu vou ficar para esse terço. Vou rezar nesse terço. Evidentemente eu sabia que Nossa Senhora se fazia presente no terço, né? Eu já tinha tido essa intuição. E eu fiquei naquela capela. Hoje em dia a capela lá foi aumentada, né? Hoje em dia faz tempo que eu não frequento lá, vai fazer mais ou menos uns 2 anos que eu não ando lá. A última vez que eu andei foi em 2019. Preciso ir lá novamente para ver lá como está funcionando. Mas a última vez que eu olhei lá teve uma grande reforma, a capela aumentou, ficou bem maior. Mas na época, gente, a capela era bem pequena. Era uma capela assim tão pequena que, deixe-me ver assim se eu consigo, é como se fosse uns 4 metros. Como se fosse assim uns 4 metros de comprimento e uns 2 metros de largura, para vocês terem noção, tá? É uns 4 metros de comprimento, talvez um pouco mais do que isso, uns 2 metros de largura, mais ou menos isso, né? Então é um local muito pequeno. Irmã Roseline, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Também nesse local maravilhoso foi onde eu tive a graça de conhecer a irmã Roseline. Seja muito bem-vinda, Rose. Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Quase desse período, né? De 2012 ali. Na realidade, quando eu a conheci, eu já tinha tido essa experiência com Nossa Senhora em 2013. Seja muito bem-vinda, irmã Rose. Vamos vivenciar de novo essa graça, né? Sempre que a gente faz memória à irmã Betinha, ao local da Betinha, a gente fica cheio da paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Local santo, local maravilhoso, onde nós nos encontramos tantas vezes para entrar em oração. Então, é impossível não me emocionar em alguns momentos que eu vou fazer esse relato. Também em vários aspectos, né? Vou rir também, achar engraçado que só, porque realmente é bastante interessante. Então, quando eu estava lá, nesse santo lugar, eu me recordo que já próximo do terço começar, o terço começava às 19 horas, algumas pessoas tinham chegado, né? Algumas pessoas tinham chegado. E os anjos estavam lá. Eu tenho a graça de ver os anjos como pessoas, né? Como pessoas, vestidos de branco, de túnica branca, mas vejo como pessoas e de olhos abertos, né? Através dos meus olhos carnais, Deus me deu essa graça de poder contemplar os santos anjos. E nisso eu comecei a me confundir. Eu digo, meu Deus do céu, eu pensava, eu digo, é anjo, é gente, era tanta gente ali caminhando, transitando. E eu eu digo, meu Deus, a capela que está lotada de gente. Meu Deus do céu, gente demais. Aí eu me lembro que teve uma senhorinha, toda vestida de branco, que ela chegou para mim e disse assim, meu filho, disse 2 vezes. Aí alguns anjos de alta hierarquia, eles se apresentam para mim com rosto de velhinho. Alguém pode até achar estranho. Meu Deus, rosto de velhinho? Anjos de alta hierarquia com rosto de idoso, o rosto de velhinho? Sim, são anjos que querem dizer que traziam um conhecimento de Deus. A pureza, mas também a sabedoria, né? E aí eu vendo aquela senhorinha, eu pensava que era um anjo, né? Ela dizendo, meu filho, do jeito que os anjos me tratam muitas vezes, né? Com muito carinho, com muito amor. Aí eu disse assim para ela, pois não, o que você deseja? Eu pensava que estava falando com um anjo. Ela disse assim, meu filho, eu desejo passar, eu quero passar, porque eu quero me sentar do outro lado. Aí eu digo, oh meu Deus do céu, é uma pessoa, eu pensava que era um anjo.
E aí eu, no meio dessa confusão, eu digo, meu Deus do céu, eu sou tão incapaz que eu estou confundindo anjo com pessoa e tudo. Eu tive uma ideia, né? Eu tive uma ideia, na hora ali eu tive uma ideia. Eu disse assim, já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou começar a olhar para os pés das pessoas. Olha que ideia genial. Porque aqueles que tivessem de pés descalço eram anjos. Mas aqueles que tivessem calçados eram pessoas. Aí eu comecei, aquele ali só tem cara de anjo, mas tá ali de sapato. É gente. Aquele ali, eu jurava que era uma pessoa. De tão traços humanoides, né? Ser humano, parecia um ser humano. Mas na realidade era um anjo de Deus, né? Então reconhecia pelos pés, né? Eu digo, aquele ali é um anjo, esse aqui é uma pessoa, para mim poder não me confundir, né? Daqui a pouco a irmã Betinha entrou na capela junto com outras pessoas, se sentaram lá na frente. Eu estava sentado como de costume lá atrás, eu gosto de me sentar atrás, é um hábito, um costume franciscano meu. E nós fomos iniciar ali o Santo Terço. Iniciando o Santo Terço, todos estavam em pé, todo mundo estava em pé. Meu anjo da guarda, ele estava próximo de mim, né? Ele estava ali sentado, não no mesmo banco que eu, mas próximo, olhando fixamente à frente, né? Lá tem um sacrário, né? Lá tem um sacrário. Ele estava olhando ali na direção do sacrário. Então, de repente, nós iniciamos o Santo Terço, mais anjos vieram, né? Se materializaram ali aos meus olhos, né? Que é preciso haver essa explicação, né? Se materializaram, as outras pessoas talvez não vissem nada, mas aos meus olhos eu tive a graça de ver. E naquele momento, ali iniciamos o Santo Terço. Quando chegou exatamente na terceira conta do segundo mistério, algo, eu não sei explicar, algo me atraiu ao chão. Eu simplesmente caí de joelhos. Eu me lembro que eu caí de joelhos, pá, né, em cima daquele banco. E eu tentei me levantar e não consegui. Eu tentei me levantar e não consegui, como se uma força me impedisse. Como se o Espírito Santo... Ali eu não tive o acesso na hora. Mas ali o Espírito Santo de Deus, ele se revestiu, ele me revestiu com a presença de São José. E me deu a graça de ter como se fosse uma locução interior, um dom de línguas, mas não expressado em palavras, mas sim através do olhar de São José. Deus me concedeu naquele momento a graça de olhar como São José olhava. Então, naquele momento, revestido por essa força interior e exterior, que eu não sabia de onde vinha, eu sem conseguir me levantar, eu olhei para o lado para ver meu anjo da guarda. Quando eu olhei para o lado, eu vi o meu anjo da guarda, ele estava lá vestido com a túnica branca e utilizando daqui para cá como se fosse uma faixa azul, um azul intenso e brilhoso. E ele estava olhando fixamente à frente, de joelhos agora. E ele estava segurando um terço de madeira. Eu olhei aquilo e digo, anjo usa terço? Eu não sabia que os anjos usavam terço. Eu já tinha visto anjos utilizando espadas, anjo utilizando armas douradas, belíssimas. Mas aquele terço de São José, depois daquele momento,
Eu fui conversar com o meu anjo da guarda. O meu anjo da guarda disse: sim, meu filho, nós utilizamos terço. E uma das minhas armas mais poderosas é o terço de madeira, porque aquele terço ele é unido a São José. É uma graça particular que alguns anjos têm a graça de ter, né? Um terço e um material feito de uma madeira, mas uma madeira que vem do céu, não é a madeira que vem da terra, né? É aquela mesma madeira da árvore da vida. Então, nesse mistério, eu resolvi ter a ideia de olhar para onde o meu anjo da guarda estava olhando. E eu olhei. Quando eu olhei, surgiu como se fosse uma sombra. Uma sombra. Não escura, mas como se fosse algo que eu não sei explicar, mas parecia uma sombra voando, algo que era uma sombra, era um mistério, não sei explicar. E eu vi essa sombra, né? Quando eu me concentrei nessa sombra, parecia que eu tinha entrado dentro dela. E quando eu me concentrava, quando eu contemplava essa sombra, a sombra do Altíssimo, é como se tudo deixasse de existir. Existisse apenas os meus olhos, o meu olhar. Os anjos deixavam de existir, o banco da cadeira, o banco, a capela, todo o ambiente sumia, deixava de existir. E apenas essa sombra me envolvia. E eu entrava, a própria sombra também sumia. Nisso, dentro dessa sombra, dentro desse mistério, começou a surgir uma coroa. E essa coroa estava levitando. Ela estava levitando. Automaticamente, quando eu me desconcentrava, que eu olhava para o lado, eu via o meu anjo da guarda, eu conseguia sentir as minhas mãos tocando o banco de madeira, os meus joelhos, todo o ambiente, as outras pessoas e tudo, mas automaticamente ficava apenas aquela sombra, né? Ficava apenas aquela sombra. A coroa sumia na mesma hora, é como se não existisse aquela coroa. Automaticamente, quando eu voltava o meu olhar, eu entrava de novo dentro da sombra do Altíssimo. E ali eu vi aquela coroa levitando. Eu não tive a graça de ver no momento, mas hoje em dia eu sei que tinham anjos segurando aquela coroa. Porque o Espírito Santo quis me dar a graça de me concentrar na Virgem Maria. Debaixo daquela coroa começou a aparecer a Virgem Maria, Nossa Senhora. Ela foi aparecendo devagarinho, como se surgisse da coroa. Ela apareceu sob o título de Nossa Senhora Auxiliadora. Sim, ela estava com o menino Jesus nos braços. Ela estava com o menino Jesus nos braços, o manto dela azul e aberto, as estrelas eram vivas, parecia que eu estava olhando literalmente para o céu. O manto da Virgem Maria, literalmente, é o céu. É um céu cheio de estrelas. A diferença é que ela estava usando uma roupa, um vermelho, tendendo para um rosa, as vestes dela, né? Esse manto azulado. E ela não estava segurando o cetro. Não estava. No lugar do cetro, ela estava segurando um terço dourado, um terço todo de ouro enorme. Era um terço enorme. E com outro braço ela segurava o menino Jesus, que esse também estava coroado. E muito expressivo, resplandecendo alegria.
À medida em que nós íamos rezando o terço, eu escutava bem distante a minha própria voz e a voz das outras pessoas. Ela rezava junto conosco uma oração específica, cuja eu não me lembro, mas eu me lembro de alguns detalhes em que ela falava com Deus Pai. Ela rezava pedindo a Deus Pai que nos atendesse pela misericórdia. Pela misericórdia. E à medida que eu ia tendo essa experiência mística, ela ia rezando as contas, né? À medida que nós íamos rezando as contas, Nossa Senhora nos acompanha na oração. Nos acompanha na oração. Contemplando ela, contemplando o seu terno e doce olhar, a sua presença de amor, aqueles raios eucarísticos que irradiavam constantemente, não só das mãos, do sorriso, da presença, toda ela, toda a Virgem Maria se derramava em amor por cada um de seus filhos. Teve um momento, aqui eu vou dizer algo que eu nunca disse para Betinha, né? Mas teve um momento onde eu tive a graça de ver que Nossa Senhora colocou o menino Jesus nos braços da irmã Betinha. Teve um momento onde ele pegou dos braços da irmã Betinha, ela colocou e ela segurou nos seus braços novamente. Durante esse período em que eu vi a Virgem Maria, tive a graça de ver a Virgem Maria, é como se todo o universo, tudo, tivesse nunca nem existido. Os anjos, os santos, tudo, nunca nem tivesse existido. A única coisa que existia era ela. Até eu mesmo, é como se nunca tivesse existido. Apenas aquele olhar que olhava fixamente para ela, para aquela presença doce e amável, o puro amor, a mãe do puro amor, a mãe do Divino Salvador, nossa amadíssima mãe, a Virgem Maria, toda perfeita, toda bela, nela não há mácula. A mesma graça, a mesma luz que eu vi irradiando do Filho, irradiava dela, quase como se ambos fossem um só, porque é isso que são realmente. E depois disso, gradativamente, a Virgem Maria se recolheu. Ela fechou o seu manto e sobrou apenas aquela coroa levitando. E depois até mesmo aquela coroa sumiu da minha visão. Então a capela na mesma hora voltou. Na mesma hora eu vi as pessoas novamente. Eu vi o meu anjo da guarda novamente, que estava com os olhos cristalinos. Meu anjo da guarda. Sim, os anjos também choram. Mas é um choro de louvor a Deus. É um choro de louvor a Deus. Porque como diz no Catecismo, na questão 333, que eles também participam da liturgia da igreja, através dos seus louvores angélicos, né? E por isso o terço, por isso a Ave Maria é conhecida como saltério angélico, porque sem dúvida nenhuma é o salmo dos anjos, né? Então eu saí daquela capela cheio da graça de Deus, ainda em êxtase, junto com meu anjo da guarda, e caminhando bem depressa, fui visitar um amigo meu que estava exatamente naquele grupo de oração, né, que eu falei que eu fazia parte, mas nesse dia não estava tendo grupo, né? E esse irmão, por providência divina, estava lá. Eu andei em torno de 40 minutos, muito rápido, muito rápido. E durante eu me lembro que na ida, eu olhava para o céu e via a Nossa Senhora das Graças enorme.
enorme. Eu olhava para os postes das luzes, as luzes brilhando, parecia me lembrar as mãos dela. Né? Até hoje eu me pergunto, como que pode a minha memória, a memória que eu tenho da imagem da Virgem, superar a minha imaginação? Eu não sei explicar isso. A beleza da Virgem Maria transcende a minha imaginação. Se eu pegasse uma imagem de Nossa Senhora e eu imaginasse ela linda, 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 estaria ainda muito distante da beleza que eu guardo na minha memória de Nossa Senhora. Então, naquele momento, quando eu entrei dentro do grupo de oração, ali na comunidade Paráclito, onde esse meu amigo estava lá, esse meu amigo que também é místico, eu estava cheio daquela graça, cheio daquela presença de Deus. Então eu resolvi mostrar uma variação do dom de línguas para ele. Eu disse: amigo, por gentileza, por amor a Deus e misericórdia, me explique o que é isso. Me explique o que é isso. Eu comecei a orar em línguas dessa maneira diferente. E aí esse meu amigo disse assim: meu amigo, que coisa linda, nunca vi, nunca apreciei algo tão belo. É a primeira vez que eu vejo um ser humano com seu anjo da guarda se fazendo um através do dom de línguas, através desse cântico angélico. Eu me lembro que ele disse isso. Eu nunca vi isso, ele disse para mim. É quase como se você e seu anjo da guarda fossem um, cantando a Deus, louvando a Deus, uníssonos, né? Então, eu também trago essa experiência, né, de unidade com meu anjo da guarda. E hoje, como eu disse aqui para vocês, eu não sabia, mas naquele momento o Espírito Santo de Deus me emprestou, vamos dizer assim, me trouxe a presença de São José e me deu a graça de olhar para a Virgem Maria com o olhar de São José, com o olhar de São José, o olhar do céu, o olhar que encontra nela toda a beleza do céu, todo o tesouro do céu, nela e em seu Filho amado Jesus. Então, naquele momento também, misteriosamente, sem eu saber, eu estava unido ao coração de São José, à presença de São José, né? E em específico, quando eu olhei para o meu anjo da guarda, ele estava segurando aquele terço de madeira, uma arma tão poderosa, né? Já falei para vocês que o rosto de Jesus é gêmeo, é idêntico ao rosto de São José, que as mãos de Jesus são da mesma matéria, vamos dizer assim, da mesma maneira, a mesma forma, o mesmo estilo que as mãos do carpinteiro São José. Mãos de carpinteiro, né? A diferença é que as mãos de São José estão intactas, né? As de Nosso Senhor Jesus estão chagadas, irradiando amor, misericórdia, e são também chagas gloriosas. Existe esse mistério entre São José e Jesus. São a mesma carne, porque Nossa Senhora e São José são uma só carne. Agora sim, ossos dos meus ossos, sangue do meu sangue, né? Então existe esse mistério. Tá bom, gente? Então, eu espero
ter ajudado vocês com esse relato de experiência, que vocês possam ter a fé edificada na Santa Igreja Católica, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele e a Igreja são um só, né? E que Deus abençoe, guarde e ilumine o coração de vocês cada dia mais, tá? E na medida do possível, eis-me aqui. Faça-se em mim, Senhor Jesus, o teu querer. O teu querer. Então, basicamente foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês também tenham se divertido com a parte realmente que aconteceu de confusão. Eu não sabia mais quem era anjo e nem quem era pessoa, né? Que era tanta graça, não sabia mais, como o Padre Marcelo diz, né? Não sabia se era a igreja que tinha subido ou se era o céu que tinha descido. Era tanta graça, é tanta graça, né? Que naquele dia especificamente para mim ficou registrado na minha alma profundamente. De lá para cá, em algumas vezes, né, na realidade dos últimos 3 anos, em toda Santa Missa, eu sempre tenho a graça de ver Nossa Senhora e São José, né? Não à toa, a paróquia onde eu sirvo, através de um ministério discreto, né, que é online, a paróquia se chama Maria, Jesus e José, né? Maria, José e Jesus. Maria, Jesus e José. Maria, Jesus e José. Paróquia do Padre Marcos Mendes, né? Então, sem dúvida nenhuma, né, gente? É por isso que a minha saudação é a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele próprio, o amor da Virgem Maria, que é Jesus Cristo, e a consolação, a proteção, o cuidado, o carinho, a docilidade de São José estejam hoje e sempre no coração e na vida de vocês. Paz e bem a todos, e na medida do possível, eis-me aqui. Deus abençoe, um santo e abençoado dia a todos, gente. Paz e bem. Deus abençoe.